Olá, amados irmãos e irmãs. Com muita alegria nos reunimos hoje no dia 26 de julho. Hoje é sexta-feira. A igreja nos dá a grande oportunidade, amados irmãos e irmãs, de celebrarmos a memória dos pais da bem-aventurada Virgem Maria, São Joaquim e Santana. Que nós possamos, amados irmãos e irmãs, abrir o nosso coração para viver a graça do bem maior que Deus nos concedeu, a família, que nós possamos lutar por nossas famílias para que sejam, de fato, um sonho de Deus na história. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 13, versículos de 16 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente então, amados irmãos e irmãs, o relato da memória de hoje. O Evangelho apócrifo de Santiago, escrito no século II, ele descreve, amados irmãos e irmãs, reconstrói, de certa forma, a história de Ana, mãe de Samuel, mas trazendo sobretudo agora, amados irmãos e irmãs, também essa imagem, poderíamos assim dizer, para a realidade da Virgem Maria. A história da Virgem Maria. Joaquim era idoso e era sacerdote do templo de Jerusalém. Era casado com Ana, uma mulher estéril. Depois de uma aparição angélica, concebe a futura mãe do Redentor, que oferecerão a Deus no templo, conforme então, amados irmãos e irmãs, a tradição atesta, a apresentação da Virgem Maria. Mas não há qualquer referência a esses santos nos evangelhos canônicos. Então, os nomes de Joaquim e Ana, amados irmãos e irmãs, não são transmitidos pela tradição. Claro, tem-se referência no apócrifo do século II de Santiago, que de certa forma reconstrói tomando como base a história de Ana, mãe de Samuel, então, conforme 1 Samuel, capítulo 1, de 1 a 28, ele reconstrói a história dos pais de Nossa Senhora, de Joaquim e Ana. Então, não se tem referência nos evangelhos, mas a tradição da igreja nos conferiu, nos concedeu esta graça. Na tradição da igreja, Joaquim e Ana são protótipos dos esposos cristãos. De alguns anos para cá, a festa deles também é celebrada como o Dia dos Avós. Então, amados irmãos e irmãs, celebrar hoje a festa de São Joaquim e Santana é uma alegria. Uma alegria de vermos as famílias, esse projeto do amor de Deus na história do seu povo e, sobretudo, pedir uma bênção toda especial para os avós, para que o Deus da vida os guarde e os proteja
nesta grande experiência de amor que vai para além, para além da sua própria vida, na vida dos filhos e dos netos. A liturgia de hoje é riquíssima. A primeira leitura, amados irmãos e irmãs, ela é nos concedida do livro do Eclesiástico, capítulo 44, versículo 1, depois dos versículos 10 a 15. E o autor nos traz então aquilo que ele diz, um grande elogio dos homens famosos, nossos antepassados através das gerações. Ele está narrando a vida dos anciões, poderíamos assim dizer, Estes são os homens de misericórdia, dos seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes, seus próprios netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel à aliança e graças a eles também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre e sua glória jamais se apagará. Seus corpos serão sepultados na paz e seu nome dura através das gerações. Os povos aclamarão a sua sabedoria e a sua assembleia vai celebrar o seu louvor. Então, trazendo esse grande elogio, essa grande homenagem aos homens e às mulheres que já viveram então muito bem as suas vidas, a sua idade, consagrando então a sua vida toda ao Deus da vida. O Evangelho, amados irmãos e irmãs, que nós acabamos de ouvir, fala sobre os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os discípulos de Jesus têm a sorte de ver as realizações das promessas. Gerações de profetas justos construíram degrau por degrau uma história de confiança, de esperança em esperança. Esses profetas e justos são ditosos, porque ainda que não tenham visto nem ouvido o que os discípulos viram e ouviram, acreditaram e apostaram a sua vida, baseando-se na palavra da aliança. Os discípulos são ditosos, porque, baseados assim na palavra de Deus, agora não só contemplam a palavra da aliança, mas veem e ouvem a palavra feito carne, nosso Senhor Jesus Cristo, na vida, nossa vida e salvação. Eles são o último elo da geração herdeira da promessa e o início daqueles que deveriam transmitir o testemunho do Cristo vivo e verdadeiro. São testemunhos desta realização da promessa. Que possamos, portanto, amados irmãos e irmãs, contemplar o grande mistério do amor de Deus, olhando sobretudo para a vida de São Joaquim Santana, que tinham chegado a uma idade avançada e tinham um desejo muito grande de constituir família, de ter filhos. Eles receberam a graça de Deus, sem terem filhos, assim como Santana, mãe de Samuel, ou melhor, Ana, mãe de Samuel, Santana é mãe de Nossa Senhora, foram confiantes à vontade de Deus, ao amor do Deus vivo e verdadeiro, suplicavam. No entanto, ao mesmo Deus que realizasse seus desejos, dando-lhes o fruto de sua união, que consagrariam ao serviço do templo. Ana, sobretudo, multiplicava a oração e as suas obras para obter esse favor de Deus. Um dia em que Joaquim rezava em uma colina onde pastava o seu rebanho, e Ana no seu jardim, onde ela tinha feito para si em sua solidão, um anjo veio anunciar-lhes que o céu tinha atendido os seus pedidos e que eles iam ser consolados com uma criança, com a bênção de uma criança. A oração perseverante é fonte de maiores graças que todos nós precisamos viver. No dia 8 de setembro, Ana deu ao mundo uma filha que, segundo a ordem do Senhor, ela chamou de Maria. Com que cuidado educou esta criança abençoada.
é representada tendo diante de si a filha privilegiada e ensinando-a a ler as divinas Escrituras. Quando Maria atingiu a idade de 3 anos, Ana e Joaquim, lembrando-se da promessa que tinham feito, levaram-na ao templo de Jerusalém para a oferecer ao Senhor. Segundo a tradição, Santana vivia ainda nos primeiros anos de Nosso Senhor. Ela pôde, portanto, levá-lo nos seus braços e sentá-lo em seus joelhos. Contemplou os seus traços infantis tão belos. Teve conhecimento dos milagres de seu nascimento. Oh, as doces emoções que ela sentiu! A recordação destes felizes momentos faz a sua alegria no céu, bem como a contemplação de seu neto, que reina nos céus eternamente. Invejamos, portanto, a sua sorte, mas não nos esqueçamos que a comunhão nos leva também, Nosso Senhor, a acolher Nosso Senhor, não só nos braços, mas inteiramente em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.